Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Marco Tulli e hoje nós daremos continuidade ao estudo do CI CD4046B, sempre tendo como base o datasheet da Texas Instruments. Essa é a videoaula 6 da sequência de estudos relativos ao CI-PLL, o CD4046B. Eu resolvi estender um pouquinho mais o estudo aqui do CI CD4046B, que a gente já havia encerrado aí na última videoaula, em função da solicitação aí que a gente fizesse um circuito de sincronismo com a rede elétrica como aplicação. O estudo desse circuito de sincronismo com a rede elétrica, então ele vai envolver um dos elementos que a gente ainda não tinha visto, que é o circuito comparador de fase 2. Então, com essa videoaula, a gente fecha os conhecimentos aí necessários para que a gente possa, enfim, implementar esse circuito de sincronismo com a rede elétrica, ok? Então vamos dar aí sequência. A ideia da videoaula de hoje é fazer um estudo comparativo entre o comparador de fase 1, que nós já vimos em funcionamento, e o comparador de fase 2. E em seguida fazer uma aplicação de um circuito que realiza o sincronismo da rede elétrica com o circuito oscilador ou circuito PLL. Como a gente viu, então, o CD4046 ele possui esses dois comparadores de fase que podem ser utilizados na implementação do circuito PLL. O comparador de fase 1, como a gente já estudou nas videoaulas passadas, ele tem o papel de fazer a comparação entre o sinal de entrada, a frequência do sinal de entrada e a frequência do sinal do gerador aqui do oscilador controlado por tensão. Qual é a principal característica desse comparador 1? Quando o sinal FA aqui de entrada, quando a frequência do sinal de entrada FA se igualar à frequência de repouso do oscilador controlado por tensão, a característica importante que vai acontecer é que nós teremos uma defasagem aqui de 90 graus entre esses dois sinais. Ok? Eles vão estar na mesma frequência, a frequência do sinal de entrada é igual à frequência de repouso do oscilador controlado por tensão, e a característica marcante então é que os dois sinais nesta mesma frequência vão apresentar aqui essa defasagem de aproximadamente 90 graus. Se a gente aumentar a frequência aqui do sinal FA ou diminuir, essa defasagem que a gente está vendo aqui, ela vai mudar, ela deixa de ser 90 graus, mas enfim, a característica marcante é que, utilizando o comparador de fase 1, os sinais, quando sincronizados, vão apresentar uma determinada defasagem, como é o caso visto aqui, onde nós temos dois sinais em sincronismo, porém com uma frequência, com uma defasagem aqui angular de aproximadamente 90 graus. Okay? Já a característica do comparador de fase 2 é um pouco diferente e ele apresenta então a mesma funcionalidade, ou seja, ele vai fazer a diferença dos sinais de entrada em relação à frequência gerada aqui pelo oscilador controlado por tensão, vai fazer a diferença. Mas quando a frequência aqui do sinal de entrada se igualar à frequência do oscilador controlado por tensão, feita a captura do sinal e se ocorrer esse sincronismo, nós teremos aqui que os dois sinais apresentando a mesma frequência, estão sincronizados, e a diferença angular entre os dois sinais é zero, ou seja, não vai haver diferença de fase. Os dois sinais eles estarão com uma defasagem angular de aproximadamente zero. Então essa é a característica marcante aqui do comparador 2, onde não existe defasagem entre os dois sinais. Então essa característica que a gente vai utilizar na implementação aí do circuito que vai fazer o sincronismo da rede elétrica com o nosso circuito oscilador. Muito bem, antes da continuidade ao estudo, a gente vai ver algumas propriedades aqui importantes dos dois comparadores. Então a gente tem que dar uma lembrada aqui no conceito de offset e operação sem offset. O comparador 1, ele pode operar então sem offset e com offset, da mesma forma que o comparador 2 pode operar sem offset e com offset. Sem offset, para ambos os comparadores,
eu tenho uma frequência mínima aqui, ó, que é aproximadamente 0, ok? Essa é a frequência mínima de operação, que vai beirar lá o valor de 0. E um valor de frequência máxima permitida para que o sinal de entrada e o sinal de sincronismo lá do VCO oscilem, né, dentro dessa faixa, máxima, mínima e 0. Quando não existe sinal de entrada aplicado, a gente tem que lembrar que o oscilador controlado por tensão cai nessa frequência aqui, chamada frequência de repouso F0. Tá? Então existem 3 frequências distintas, uma mínima possível, uma máxima possível e uma frequência de repouso quando não existe nenhum sinal aplicado à entrada do oscilador. Isso vai valer tanto para o comparador 2 como para o comparador 1, né? Mínima, máxima e F0. Qual é o detalhe aqui? A frequência F0 lá do comparador 2, na verdade, ela não vai cair num valor central aqui em relação ao máximo e mínimo. Tá? O que vai acontecer com essa frequência F0, ó, o datasheet falando aqui, quando não há sinal de entrada, a frequência de saída do VCO ela vai ser ajustada para o valor mínimo. Ok? Então, sem sinal de entrada, esse F0 aqui ele é igual ao F mínimo, que nesse caso é 0, aproximadamente 0. Tá? Se eu colocar o offset, veja só, no comparador 1, essa frequência que era 0, ela se desloca para um determinado valor, não é mais 0. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui no comparador 2, né? Quando eu estipulo um valor de R2, ele vai gerar esse offset, e essa frequência mínima que está aqui deixa de ser 0, ela vem para um determinado valor. O que vai acontecer? No comparador 1, eu vou ter novamente a frequência de repouso F0, que é quando não existe nenhum sinal de entrada aplicado. E essa frequência F0 é diferente do F mínimo. Já no comparador de fase 2, essa frequência F0 ela acaba sendo o quê? Igual ao valor de F mínima, né? Mesma coisa aqui, o F0 sem offset, ele se torna igual ao F mínimo. Como o F mínimo aqui é 0, a nossa frequência de repouso acaba sendo 0. Já com offset, esse F0 vai ser igual ao valor estipulado aqui para esse F mínimo. Então a gente vai ver esses detalhes aqui em algumas simulações já feitas rapidamente para que a gente tenha um pouquinho melhor essa noção. Então olha só, se a gente pegar aqui o circuito do comparador de fase 1 e determinar que esse circuito vai operar sem offset, tá aqui, existe um resistor R2 infinitamente grande, ou seja, ele não existe aqui, eu tirei aqui do 12, e o circuito vai operar na frequência mínima. Como é que a gente faz isso aí, né, esse teste na frequência mínima? Só pegar o pino 9 e aterrar o pino 9. Eu cortei aqui a realimentação do filtro. Então, veja só que a frequência mínima caiu aqui em 130 mHz ou aproximadamente 0, né? Bem baixa essa frequência, 0,1 Hz. Tá? Isso foi comparador de fase 1 sem offset. Se eu pegar o mesmo comparador de fase 1, né, e colocar o offset, tá vendo aqui, eu desloquei o F mínimo para cima, o que vai acontecer? O F mínimo, que era 0 antes, ele vai se deslocar para 1,76 kHz. Como é que isso foi possível? Foi colocado um resistor aqui de 100 kΩ em R2. Então, ajustando o valor do R2, você ajusta o valor deste F mínimo, tá? Então essa foi a brincadeira. Então veja que aqui na simulação subiu para 1,76 kHz. Se eu tentar descobrir a frequência de centro desse circuito PLL, né, eu simplesmente tiro, não tenho sinal nenhum aplicado aqui no pino 14 e eu ligo direto o pino 9 na saída do filtro. O que vai acontecer? A frequência de centro aqui ó, deu 6 kHz, essa frequência de centro. A frequência mínima a gente viu que é aproximadamente 0 e a frequência de centro deu 6 kHz, isso sem offset, ok? Então está aqui ó, 6 kHz. Se a gente pegar agora e acrescentar
nesse mesmo circuito aí o offset, veja que eu voltei aqui o resistor R2 com 100K e o pino 9 está ligado aqui no filtro, né? Então eu estou gerando com aquele resistor de 100K, estou gerando esse offset, que eu desloquei o F mínimo para cima, e se a gente for observar essa frequência de centro aqui, esse F0, a gente vai ver que agora esse F0 é de 7,29 kHz, ok? Está aqui 7,29 kHz, né? Então esse foi o valor medido aqui na prática. Para medir a frequência máxima, o que a gente faz? Simplesmente a gente pega o pino 9, joga direto em VDD, né, que é a tensão de alimentação. Eu usei aqui 5 volts para fazer o teste. Então veja que a máxima frequência de oscilação possível aqui é de 10,9 kHz sem offset, né? Então não tem um resistor no pino 12, então a frequência mínima é 0 aqui e a frequência máxima está dando aqui 10,9 kHz. A frequência de centro a gente viu que era de 6 kHz. Ok? Então a faixa vai de 0 a 10,9 kHz e sem nenhum sinal de entrada opera aqui em 6 kHz, tá? Está aqui o valor medido, 10,9. Se a gente fizer a mesma coisa aqui para o nosso circuito comparador de fase 1, com o resistor de offset, colocando então o resistor aqui de 10K, eu desloco a faixa, o F mínimo, para cima aqui, ok? E a frequência máxima que eu obtive quando eu conectei o pino 9 aqui em 5 volts foi de 11,69 kHz, ok? Sendo que o nosso F0, se a gente observar aqui em cima, deu 7,29. Muito bem, então essa é a relação, né, que a gente encontrou fazendo as variações aí entre frequência máxima, frequência de centro e frequência mínima, com e sem offset, isso para o comparador 1. Agora a gente vai ver a mesma coisa para o comparador 2 para a gente sentir a diferença, né? Então aqui a gente vai ter continuar tendo um mínimo, um máximo, mínimo e um máximo. O detalhe é que agora esse F0 ele sempre vai se igualar ao F mínimo. Esse F0 sempre vai se igualar ao F mínimo. O F mínimo não é diferente do F0, ok? Para a gente comparar isso aqui e ver a simulação que foi feita na prática, eu aterrei o pino 9 aqui para descobrir a mínima frequência. Não tem sinal de entrada e não tem o resistor aqui de offset. Então com esses dois resistores a frequência mínima deu 171 mHz. 171 mHz é aproximadamente zero, né? Então esse valor está aqui, ó, no cantinho, com esse osciloscópio aqui da Agilent eu consegui pegar esse valor. Se a gente pegar o mesmo comparador de fase 2 agora e aterrar o pino 9, né, for descobrir aqui a frequência mínima, mas agora com o resistor de offset, colocando o resistor aqui de 100K, a gente vai descobrir essa mínima frequência diferente de zero. Se a gente observar aqui, a mínima frequência agora é de 1,76 kHz, que a gente consegue identificar aqui na medição do osciloscópio. Tranquilo? Observando agora de novo o comparador de fase 2, está aqui, né? Sempre estou trabalhando no comparador de fase 2 agora, a saída dele está aqui, o circuito é sempre o mesmo, mas agora eu quero encontrar a frequência de centro do comparador de fase 2 sem o offset. Tranquilo? A frequência de centro acabou caindo aqui em 171,95 mHz. Tá? É sempre o mesmo circuito, eu não tenho sinal de entrada, estou fazendo a realimentação aqui com o filtro, tem os dois componentes aqui do oscilador, vejo que a frequência mínima deu, a frequência F0 deu a mesma frequência mínima aqui, ó,
do circuito anterior, tá? Ou seja, isso que eu acabei de falar para vocês, né? Que esse F0 aqui, essa frequência de centro, quando eu não tenho sinal, ele se iguala ao meu F mínimo. E se o meu F mínimo é quase zero, essa frequência aqui também é aproximadamente zero. Se a gente acrescentar o resistor de offset, coloquei aqui o resistor de 100K, o que vai acontecer? Ele desloca esse F mínimo aqui, né? Só que agora a gente está encontrando o F0, que é a frequência de repouso. E vejo que o F0 deu 1,76 kHz, que é exatamente igual à frequência mínima. Então esse é o recado. Quando eu estou descobrindo o F0, na verdade esse F0 vai ser igual à mínima frequência. Ele não vai ser diferente da mínima frequência. Ok? E a frequência máxima aqui, fazendo a ligação aqui de 5 volts do pino 9, eu chego numa frequência de 10,9 kHz sem o resistor de offset. E se eu fizer a mesma coisa aqui com o resistor de offset, eu vou chegar numa frequência máxima de 11,69 kHz, ok? Então, esses detalhes vão fazer a diferença quando a gente for montar lá um circuito de sincronismo com a rede elétrica, que é o que a gente vai ver aí na sequência. Com isso a gente finaliza esta videoaula e na próxima abordagem, então, nós faremos a aplicação desse circuito PLL que utiliza o comparador de fase 2 para implementar aí o circuito de sincronismo com a rede elétrica. Muito obrigado pela atenção e até mais.